Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro. Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal.
Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10.000 pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele e o resto, haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente.